Ontem, meu nobre senador, foi um dia muito importante, um dia o dia de combate ao trabalho infantil, né? Não proteger uma criança é condenar o futuro. Então, é muito importante a gente estar antenado nesse tipo de ações. E esse dia de ontem é um dia de reflexão sobre um mal que aflige muitos países do mundo, mas que atinge principalmente as nações em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Que é o trabalho infantil, o trabalho escravo. Então, eu quero deixar registrado essa questão, deixando claro que eu tenho toda uma fala a respeito dessa questão, que eu aproveitei, é só essa introdução aqui, para dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária das crianças. Refletimos, pois, sobre as privações, o sofrimento e a exploração que ainda atinge milhões de crianças e adolescentes em nosso país, a despeito do que estabelece nossas leis e nossa Constituição. Então, senador Dário Berger, quero lembrar isso antes de iniciar meu discurso aqui sobre a Eletrobras, né? Que ontem foi essa data tão importante para mim, para o senhor, para a senadora Gleice, para o senador Jorge, para todos os nossos 81 senadores aqui, que achamos que, na verdade, as crianças precisam de ter oportunidade de educação, escola, apoio, porque as crianças e os adolescentes representam o futuro do nosso país, né? O discurso que eu venho fazer hoje aqui é um discurso lembrando o aniversário da Eletrobras, que ocorreu no dia 11 de junho de 2018, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, senhora senadora, a sociedade brasileira celebrou no dia 11 de junho de 2018 o aniversário da empresa Centrais Elétricas Brasileiras, S.A., a nossa Eletrobras, uma gigantesca operadora pública do setor energético. A Eletrobras surgiu dos projetos nacionalistas do presidente Getúlio Vargas. A projetada empresa, naquele ano de 1954, senhor presidente, foi alvo de encarniçada oposição por vários anos, sendo que no dia 25 de abril de 61, o Congresso Nacional decidiu aprovar o projeto de criação exatamente da Eletrobras, tão importante empresa. No dia 11 de junho do ano seguinte, em 1962, a Eletrobras seria oficialmente instalada em cerimônia ocorrida no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, na presença do presidente João Goulart. Então, meu nobre senador Jorge Viana, você que é um engenheiro igual a mim, a Eletrobras foi instalada lá em 1962 por João Goulart e passou a ser a maior empresa do setor elétrico da América Latina. A partir do momento que hoje ela tem todo o sistema interligado, inclusive seu Acre, que é interligado, a energia que entra lá no Chuí, é a mesma energia lá de Cruzeiro do Sul, a mesma energia lá de Rio Branco, né? Interligado também com o sistema do Paraná, da nobre senadora Gleice Hoffmann, e o sistema também de Santa Catarina, através da Eletrosul e da Celesc, do meu nobre senador aqui, Dário Berger, né? Senhoras e senhores senadores, desde o início da era Vargas, em 1930, até pelo menos as décadas de 1950 a 1960, o Brasil manteve sua sede de crescimento, de autonomia e de elevação econômica de sua sociedade, que é uma sede intensa. Sucessivos governos nacionais, inspirados pela autoconfiança do povo, souberam viabilizar projetos infraestruturais de relevo e monta, como foi o caso da Eletrobras. O Brasil tinha pressa, senador Dário Berger. Era preciso construir as bases do desenvolvimento nacional, calcado na industrialização, intuito que dependia de uma crescente oferta de geração e transmissão de energia elétrica. Desde o seu surgimento,
coube à Eletrobras envidar os esforços necessários para fazer funcionar em um território continental usinas geradoras, linhas de transmissão e subestações para o suprimento da energia elétrica requerida pelo Brasil inteiro, inclusive a sua Tubarão, lá do seu estado, inundada por todo aquele maremoto, aquela chuva torrencial que houve, que o rio transbordou, né? Mas Tubarão tem a importante usina geradora térmica de carvão, que é interligada ao sistema da CGT, que é interligada com o sistema da Eletrobras. Então, a Eletrobras sempre teve um cunho desenvolvimentista importante para os diversos estados brasileiros e que por isso é que nós não podemos admitir o desmonte da Eletrobras, das centrais elétricas do Brasil, que ela é importante para todos os nossos estados, para a nossa nação, para o continente latino-americano, né? Desde o seu surgimento, coube à Eletrobras evitar os esforços necessários para fazer funcionar em um território continental, qual falei, as usinas geradoras, as linhas de transmissão e subestações para o suprimento de energia elétrica requerida pelo Brasil. E foi com esse foco que a empresa se tornou um player energético fundamental para a expansão contínua da oferta de energia elétrica no país. Senhoras e senhores senadores, a despeito da maré montante, das ideias neoliberais na América Latina, que sempre retornam entre nós, desde os anos 1990, o Brasil teve o bom senso de excluir, em 2004, a nossa estratégica Eletrobras do Plano Nacional de Desestatização, PND. Não foi isso, nossa nobre senadora Gleice Hoffmann? Lá, em 2004, a Eletrobras já tinha sido excluída do PND, do Plano Nacional de Desestatização. Para agora a gente vê no apagar das luzes de um governo que tem tantas dificuldades, tentativa de alguns de querer entregar o patrimônio nacional dessa importante empresa que é a Eletrobras. Eu aguardo, sinceramente, que as pessoas que amam o Brasil não admitam uma coisa dessa. Senhoras e senhores senadores, a história de realização da Eletrobras é muito grande. Na área da geração de energia elétrica, a Eletrobras é a maior empresa brasileira. A empresa produziu 182,1 milhões de megawatts em 2017, o suficiente para atender a mais de um terço do consumo anual de eletricidade do país, senhor presidente Dário Berger. Então, a Eletrobras, mais de um terço de toda a energia brasileira foi produzida pelas usinas Eletrobras. Como é que nós, um patrimônio tão estratégico como esse, vamos abrir mão desse patrimônio do nosso país? Nós não podemos fazer isso. Então, é esse apelo que eu faço ao bom senso, aos nossos ministros, aos nossos governantes, né? Para que a gente tenha essa consciência, ainda mais depois do aniversário da Eletrobras. A sua capacidade instalada atingiu 48.134 megawatts em 2017, o que representa 31% do total instalado no Brasil. Deste total, cerca de 95% vem de fontes limpas. Vou repetir, nobre senador Dário Berger, cerca de 95% vem de fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa. É um patrimônio importantíssimo para o nosso país. Então, é esse tipo de atitude que o nosso povo brasileiro tem que se orgulhar de ter essa energia limpa, tão abundante que nós temos aqui, e não deixar destruir e dar nosso patrimônio para as pessoas que não são nacionalistas. Dentre as usinas próprias ou em parcerias, a Eletrobras possui 48 usinas hidrelétricas, 70 usinas eólicas, 2 usinas termonucleares e uma usina solar, distribuída por todo o território nacional. Então, a Eletrobras é um conglomerado muito grande para alimentar todo o nosso Brasil. Como eu tinha aqui todo um relato para fazer, e meu tempo já esgotou, senador Dário, posso continuar? Posso fazer? Então, vou fazer, porque é importante para o Brasil conhecer a nossa empresa. Na área de transmissão de energia elétrica,
meus nobres senadora Gleice Hoffmann, a senhora que está no Paraná, de onde saem os linhões de energia contínua e alternada de Itaipu, tá? Na área, então, de transmissão de energia elétrica, a Eletrobras é líder no Brasil. E em 2017 já atingiu aproximadamente 65 mil quilômetros de linha de transmissão com tensão maior ou igual a 230 kV. É um patrimônio muito grande, o que representa quase a metade do total das linhas de transmissão desse porte no país, equivalente a uma volta e meia ao redor do planeta. Quanto à capacidade de transformação, a empresa detém 270.267 megawatts de potência distribuída em 234 subestações em todas as regiões do país. Na área de distribuição, a Eletrobras atua em 3 estados das regiões norte e nordeste do Brasil. Estou aqui com o nobre senador Jorge Viana, que sabe da importância da Eletrobras lá na Eletroac, lá na questão da estabilização, na construção, né, da usina lá de Samuel, na usina de Belo Monte, na usina do Madeira. Então, nobre senador Jorge Viana, por favor. Senador Hélio José, eu só queria... Eu estou vendo Vossa Excelência fazendo pronunciamento, e hoje cedo eu falava também com os sindicalistas do sistema Eletrobras, que estão em greve no meu estado. Tudo o que eles querem é que um governo que já está no final, que não tem nem mais representante aqui no plenário, pare de querer vender o patrimônio do povo. Isso. Por mais que essa proposta fosse boa, ela está, no mínimo, no momento errado. Isso. Nas vésperas de uma eleição, um governo que já mostrou que perdeu completamente o controle, porque nunca teve, e que pegou o caminho da política errada, que diminuiu o poder de consumo das pessoas. O brasileiro está comprando menos, está gastando menos com sua família, está viajando menos, está pagando mais caro o combustível, pagando mais caro a energia elétrica, está pagando mais caro o gás de cozinha. É isso, sobrou para o brasileiro os custos dessa crise política terrível que o Brasil está metido. Aí você chega numa hora dessa, você tem um governo vendendo aquilo que é do povo brasileiro. E que é lucrativo. Eu só peço uma coisa, será que não seria de bom senso, até que os órgãos de controle, que foram tão injustos com a presidente Dilma, e eu não estou querendo trazer o debate anterior, por que eles não... O Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, o Judiciário, diz, olha, o governo Michel Temer não tem condição de ficar vendendo, está sob suspeição, vendendo o patrimônio do povo brasileiro. Exato. Vai vender uma das maiores empresas de eletricidade do mundo. Por isso que eu queria emprestar minha solidariedade para as pessoas que estão hoje defendendo o nosso patrimônio. Me refiro àqueles que trabalham na Eletroacre, que paralisaram, os que trabalham na Eletronorte. Isso. E dizer, para concluir, um exemplo. O que é que aconteceu com a Petrobras? Quando a Petrobras, com os problemas que tinha que ter sido feito o combate à corrupção. Se nós erramos, vamos assumir os erros. Mas só não podia, era, com desculpa de estar combatendo a corrupção, vender a Petrobras. Olha, há 3 anos atrás, o preço do combustível era um, do gás de cozinha era um, do óleo diesel, gasolina é outro. O que é que eles fizeram? Meteram as petroleiras, venderam, entregaram o patrimônio da Petrobras. O que é que aconteceu com o preço da gasolina e do óleo diesel? Foi lá para cima. O mesmo vai acontecer com a energia, gente. Mesma coisa. É claro. Vêm essas multinacionais e olha que tem o pré-sal, olha que a produção de óleo só tem aumentado. O Brasil produz mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Mas o que é que agora eles fizeram? Estão exportando mais de 1 milhão de barris por dia e comprando dos Estados Unidos, das petroleiras internacionais, comprando gasolina e óleo diesel. É por isso que o taxista, o caminhoneiro, o cidadão que foi levado a comprar um veículo, agora paga uma das gasolinas, um dos combustíveis mais caros do mundo. Verdade. Então, eu acho que tinha que ter um bom senso. O governo, eu não estou querendo derrubar o governo, eu só estou querendo que as eleições cheguem logo. O governo deveria dizer o seguinte, eu não tenho mais condição de levar adiante esses programas. Não passei pelas urnas, não discuti com o povo brasileiro, espera as eleições, deixa o novo governo vir, e o novo governo se defender, privatizar, estatizar, fazer qualquer política, pelo menos a população vai ter o direito de escolha. Desse jeito, quando o outro governo assumir, se Deus nos livre, aconteça a venda de tudo isso, aí não vai ter o que fazer o próximo presidente. Então, sinceramente, o bom senso exige.
Inclusive, eu faço um apelo à ação dos órgãos de controle para que a gente possa parar. Hoje, na Câmara, que votaram? Ontem, hoje, votaram um processo de urgência. Dizem que por trás disso tem gente ganhando contratos de corrupção para os próximos 30 anos. Quer dizer, vão entregar o patrimônio do Brasil e vão ficar recebendo mesadas pelos próximos 30 anos. Isso é um crime lesa pátria. Claro. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e me solidarizo com os que estão paralisados lá no Acre, não por salário, eles estão paralisados na greve para defender o patrimônio do povo brasileiro. E é com isso que eu me solidarizo. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Vossa Excelência quer falar sobre esse tema, senadora Gleice Hoffmann? Incorporo o seu pronunciamento, seu à parte no meu pronunciamento, senador Jorge Viana. Senadora Gleice Hoffmann. Agradeço, senador Hélio José. Estava aqui prestando atenção no seu pronunciamento. Primeiro, quero lhe parabenizar. Obrigado. Segundo, também quero me solidarizar aos eletricitários que estão em greve pela Eletrobras contra a privatização. E dizer que a geração de energia elétrica é estratégico para o desenvolvimento de um país como o Brasil, em que tem a força hídrica para fazer isso. Ou seja, nós temos uma das matrizes mais limpas de geração de energia elétrica no mundo. Temos que nos orgulhar disso. Eu venho, de fato, de um estado que dá grande contribuição para a geração de energia. Itaipu Binacional é localizada no Paraná. Tive a honra de ser diretora financeira daquela empresa e também de ter no estado do Paraná a Copel, que é uma grande empresa geradora de energia. E é muito preocupante essas notícias e a intenção do governo de privatizar o sistema Eletrobras. Absurdo. Nós vamos privatizar a vazão dos nossos rios, as nossas águas. Nós fizemos um esforço durante os nossos governos para manter o preço da energia baixa, para investir em novas usinas de produção de energia, em novas redes de transmissão. Fizemos um dos programas mais importantes que eu julgo nessa área, que foi o Luz para Todos. Isso. E só pudemos fazer isso, senador Hélio José, porque o Estado brasileiro era proprietário do sistema Eletrobras. Se fosse privado, jamais faríamos, porque o privado quer lucro. O privado não tem preocupação se lá no interior do Paraná vai ter energia elétrica, no interior do Nordeste vai ter energia elétrica, nos rincões amazônicos vai ter energia elétrica. O privado quer oferecer o serviço a quem pode pagar e pagar bem. Esse governo de Michel Temer, só no período que ele está agora atuando, já aumentou em mais de 500% o preço da energia elétrica. Isso é uma barbaridade. Absurdo. Nós estamos aqui reclamando sempre de combustível, estamos reclamando do aumento da gasolina, do gás de cozinha, mas estamos esquecendo de falar do aumento da conta de luz. As pessoas estão tendo que usar de novo o lampião, a vela, ou então fazer gato para poder ter luz em casa. Um país que tem a riqueza hídrica que nós temos, que tem Itaipu, que tem essa força de geração. E eles fazem isso justamente para pressionar e para privatizar o sistema. Nós não podemos permitir. Então, Vossa Excelência está de parabéns de fazer essa resistência. Conte conosco. A gente assinou a CPI em relação à privatização da Eletrobras. Nós vamos ficar de olho nisso. Brigamos já para não privatizar no governo Fernando Henrique. Vamos continuar brigando para não privatizar nesse governo, assim como eu brigo e briguei lá no Paraná e continuarei brigando para não privatizar a Copel, que é a nossa empresa de geração e distribuição de energia. Muito obrigado, senadora Gleice Hoffmann. Seu à parte também eu incorporo ao meu pronunciamento. E fica claro aqui a nossa solidariedade, minha, da senhora e do nobre senador Jorge Viana, eu tenho certeza também do nosso nobre senador presidente Dário Berger, aos nossos eletricitários do Brasil inteiro, que cruzaram os braços desde segunda-feira, em 72 horas de paralisação, para chamar a atenção do presidente da Eletrobras, Wilson Pinto, do nosso ministro e de todos, da contramão que é essa história de tentar privatizar o sistema da Eletrobras. Porque, nobre presidente, no mundo civilizado, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, todos esses lugares,
o setor energético está na mão do Estado. Eles não abrem mão de forma nenhuma do setor energético. Na China, tá certo? E vem aqui o Brasil, 7ª economia do mundo, com a maior empresa do setor elétrico da América, com 92% de energia limpa a geração dela, tá certo? Querer privatizar esse patrimônio nosso, lucrativo. Então, nós não podemos ficar calado nessa situação, igual o nosso novo Jorge Viana acabou de colocar aqui. Mesmo que fosse um bom negócio, no final do governo, igual estamos, de qualquer forma vai ter outra eleição, é prudente aguardar uma análise mais cuidadosa. Por isso é que nós aqui protocolamos a CPI para fazer uma análise colaborativa, igual nós fizemos com relação à Previdência, que o senhor, inclusive, foi membro da CPI da Previdência. Não fizemos hora nenhuma nada que fosse contra A ou contra B. Fizemos tudo no sentido de colaborar com o governo e com a sociedade e provamos que aquela PEC 287 da Previdência não podia prosperar. A mesma coisa, com certeza, com a instalação da CPI do setor elétrico. Nós vamos fazer os estudos necessários, ouvir todas as autoridades e vamos juntos demonstrar que esse não é o caminho. Tenho certeza disso. Vou tentar concluir aqui, meu nobre presidente, tá? São atendidos mais de 13 milhões de habitantes nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia, Roraima, na cidade de Boa Vista, que juntos totalizam uma área territorial de 2,46 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 29% do território nacional, com características geográficas, sociais, culturais e econômicas peculiares. Isso é a Eletrobras Distribuição. Oferecer energia elétrica para essas regiões de forma segura, confiável e sustentável é um grande desafio. Ante o histórico de realização da Eletrobras, pergunta se impõe a todos nós. Nesse momento em que o contestado governo atual do nosso nobre presidente Michel Temer, sem maior reflexão, manifesta a intenção de vendê-la para o capital privado, a privatização da Eletrobras atende de fato aos interesses do Brasil? Essa é a pergunta que fica. A privatização é sempre um bom instrumento de promoção de interesses públicos? É uma outra pergunta. Existe de fato um ganho de eficiência pela administração privada em face da gestão pública da empresa? Senhoras e senhores senadores, a nós nos parece que a Eletrobras não deve ser privatizada por algumas razões importantes. Em primeiro lugar, a tendência natural dos operadores privados é a maximização de lucros, em detrimento de qualquer outros critérios de análise e performance empresarial. Porém, a Eletrobras trabalha para levar a energia elétrica ao Brasil, a brasileiros pobres, até que 100% dos lares, bairros e cidades estejam atendidos, agindo em estrita consonância com o interesse público. E age no interesse público, ainda que alguma perda relativa da lucratividade se sobrevenha. Conforme sabemos, para além do conforto e bem-estar dos cidadãos, a iluminação noturna de ruas e becos incide positivamente, até mesmo na queda da criminalidade em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de ganho não entra nos cálculos dos operadores privados, que se volta naturalmente ao lucro pelo lucro e nada mais. Desdobramento dessa verdade irrefutável é a construção de que o processo de privatização da Eletrobras, ora em curso, causará danos econômicos para a sociedade brasileira, com um agravante do futuro aumento das tarifas, conforme já antecipado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O seu diretor-presidente, Romeu Rufino, deixou claro que a privatização pode aumentar a energia em até quase 20%. Nesse ponto, tomamos como paradigma um mau exemplo da Petrobras, empresa de economia mista, que ensaia uma espécie de modelo privado de gestão. Pois bem, ao privilegiar os interesses de seus acionistas em detrimento de tudo, a Petrobras passou a majorar seus produtos com base no preço internacional do petróleo em dólar. Os brasileiros não recebem salário em dólar e a economia nacional não pode ser indexada com base no câmbio de qualquer moeda. Para além desses fatos, 80% da produção nacional do petróleo é consumida em solo brasileiro. Por que então os aumentos de ar, de gasolina, diesel, etanol, entre outros? Eu vou aqui para a fase final, porque realmente eu já sei que eu estou extrapolando, era um discurso muito importante, muito longo, mas eu vou para a fase final, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, os mestres da política nos ensinaram que a base do processo democrático é a legitimidade
conceito raiz da ideia do consentimento dos administradores e dever obrigatório daqueles que atuam em seu nome. Poder não consentido não é poder, era arbítrio, senhor presidente. Por isso é que a gente tem que discutir, chegar ao consenso que seja o melhor para o nosso Brasil, né? É nós que assistimos o descalabro da operação de desmonte do Brasil nesses últimos 2 anos, reiteramos que apenas um governo eleito, segundo todos os trâmites normais da democracia, poderia executar um processo de reformista dessa ordem. Além disso, o presidente Michel Temer está com a reprovação, segundo os dados das pesquisas, de 82%, o que torna qualquer iniciativa desse tipo muito ruim, inexequível. Em nosso ver, o papel central do Congresso Nacional nessa etapa da vida nacional é restringir o Poder Executivo ao seu único papel relevante, que até as eleições de outubro, garantir sua saída ordeira do Planalto para que as instituições brasileiras reconquistem a credibilidade que lhes cabe. Congratulo-me com todos os gerentes e funcionários da Eletrobras. Na data em que a empresa completa, senhor presidente, 56 anos de existência, continuarei onde estiver, na defesa dessa instituição, extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. Quero agradecer Vossa Excelência pela concedência do tempo, dizer que Vossa Excelência é um desenvolvimentista, uma pessoa que nunca negou o seu lado de amar Santa Catarina, de amar o nosso país, mostrou a sua cidadania quanto presidente que foi da Comissão do Orçamento do ano passado. Eu fui membro da Comissão de Orçamento, conseguimos aprovar tudo à pronta hora, tanto a lei da LOA quanto a LDO. Então, eu quero cumprimentá-lo e dizer o tanto que, para mim, é importante ser seu vizinho, ser seu amigo, ser seu colega aqui, nobre presidente. Parabéns e muito obrigado pelo espaço e pela concedência do tempo. Muito obrigado.